informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Hoje é dia 1º de março, quarta-feira, e o programa entra no ar depois do Serginho Sarati com esses destaques. O governo vai adotar medidas para enfrentar crise no oeste de Mato Grosso. A Embrapa de Dourados faz inscrição para 31 vagas de estágio até hoje. O projeto pretende reduzir desperdício anual de 26 milhões de toneladas de alimentos. Queda nas exportações de milho em 2017. Fiscais fazem treinamento para combater gripe aviária aqui no estado. E perto do fim da Piracema, Polícia Ambiental apreendeu muito peixe. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Com calor de até 35 graus, essa quarta-feira será de sol na região de Dourados. Mas as nuvens aumentam e podem ocorrer pancadas rápidas e localizadas de chuva à tarde e à noite. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. As cotações fecharam na região de Dourados com esses valores. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 135,00 à vista pela arroba do boi gordo. No JBS de Ponta Porã, a R$ 136 com 30 dias para o pagamento. A arroba da vaca gorda, R$ 122,00 no Brasil Global e a R$ 126 a prazo no JBS. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 24,00 e a de soja a R$ 59,00, informou a GD Corretora. Tudo que se planta dá, nessa terra perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Colide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado.
Para cobrar ações mais rápidas do Ministério da Agricultura de contenção da gripe aviária e evitar que a doença chegue ao Brasil, representantes da Federação de Agricultura de Minas Gerais, a FAENGE, Associação dos Avicultores e o Instituto Mineiro de Agropecuária se reuniram com a direção do Laboratório Nacional Agropecuário no município mineiro de Pedro Leopoldo. Eles solicitaram a redução do prazo de realização dos exames que detectam a doença e que seja feita a triagem no Lanagro de Pedro Leopoldo. Atualmente, as coletas de material são realizadas a cada 15 dias e as amostras de todo o Brasil enviadas para o Lanagro de Campinas. O problema é que os resultados demoram a ser divulgados e nesse intervalo de tempo é possível ocorrer a doença que pode até dizimar um rebanho, disse o superintendente técnico da FAENGE, Altino Rodrigues Neto. Segundo ele, se a triagem do material coletado em Minas for feita em Pedro Leopoldo, os resultados podem sair em até 4 horas, o que agilizaria as ações para combater a doença no caso de confirmação. A preocupação do setor produtivo se justifica pela ocorrência da influenza aviária no Chile. A gripe aviária é difundida por meio de aves migratórias ou de pessoas que visitam o país onde ocorreram focos da doença. E os focos da influenza aviária no Chile e os inúmeros casos da doença em todo o mundo no início do ano fez com que Mato Grosso do Sul ficasse em alerta e fiscais agropecuários da Iagro começassem a receber treinamento. Todo o corpo técnico em Campo Grande, com 20 fiscais que atuam em municípios onde há avicultura comercial e atuam diretamente com a sanidade avícola, receberam treinamento. O Serviço de Defesa Sanitária já realiza ações que visam a proteção do plantel avícola. Por exemplo, estudo realizado em 2015 para verificar a presença do vírus nas granjas comerciais, intensificação das fiscalizações de pessoas e cargas nos portos e aeroportos, coleta de materiais nos locais de aves migratórios no Pantanal e atualmente inicia treinamento de técnico dos frigoríficos integrados, produtores e funcionários de aviários. Há uma verdadeira polêmica na Argentina envolvendo as estimativas oficiais e privadas acerca da produção de trigo dessa safra. O ministro da Agroindústria daquele país, Ricardo Buriali, garante que a safra de trigo 2016-2017 alcançou 18 milhões e 300 mil toneladas. O resultado seria nada menos que 62% superior à safra anterior, com superfície semeada de 6 milhões 360 mil hectares. Com esse nível de produção, descontando 7 milhões de toneladas de uso interno, o saldo exportável seria de 11 milhões de toneladas, segundo o ministro. Os dados oficiais não foram aceitos e geraram surpresa junto aos analistas privados. Adrian Seltzer, da consultoria Ganar, disse que é estranho que todos os analistas privados consideremos que a produção tenha ficado entre 15 e 16 milhões de toneladas, uma diferença próxima a 15%. Martin Lopes, analista da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, confirmou que a safra de trigo foi de 15 milhões de toneladas. Depois de mais de 2 horas ouvindo prefeitos de 14 municípios da região oeste de Mato Grosso, o ministro interino da Agricultura, Elmar Novak, decidiu atuar em 2 frentes para resolver problemas enfrentados por produtores. Em um primeiro momento, ele pediu um documento com informações sobre a produção, os motivos do fechamento de 2 frigoríficos, o desemprego e as sugestões para reabrir os estabelecimentos por meio de cooperativas. Em outra frente, o Ministério da Agricultura vai implantar na região o programa Agro Mais Produtor Rural, que vai oferecer assistência técnica, extensão rural e apoio para a formação de novas cooperativas, especialmente na produção de leite e na piscicultura. Os prefeitos revelaram que o fechamento de 2 frigoríficos acabou com mais de 1.000 empregos diretos. Além disso, denunciaram a existência de cartéis que prejudicam os pequenos produtores e o aumento da violência em áreas próximas da fronteira com a Bolívia. Segundo eles, com a falta de emprego, muitos jovens têm sido atraídos para o tráfico de drogas. Novak disse que as medidas para enfrentar esse quadro deverão ser tomadas o mais rápido possível e marcou um novo encontro em Brasília, para 14 de março em Brasília. Um homem de 64 anos foi levado para a delegacia após ter sido flagrado caçando pássaros da espécie curió no chamado Travessão do Torto, em Douradina.
Em patrulhamento de rotina, policiais rodoviários federais foram informados que havia nas proximidades um suspeito fazendo caça ilegal de animais silvestres. Os policiais foram ao local e encontraram o veículo e o suspeito em uma área de preservação permanente. Conforme o registro policial, o homem caçava pássaros fazendo uso de armadilhas acopladas a uma gaiola, um alçapão, onde o curió com anilha era utilizado como chamariz. Estão abertas até hoje, dia 28, as inscrições para estágios na Embrapa Agropecuária Oeste em Dourados. Ao todo são oferecidas 31 vagas para estágio obrigatório e de cadastro de reserva para estágios não obrigatórios. O chefe-geral da Embrapa Agropecuária Oeste, Guilherme Asmus, salienta a importância e a relevância desse processo de estágio, especialmente para os estudantes interessados em pesquisas científicas. As vagas para estágios obrigatórios, com início previsto para abril, e jornada de atividade de 20 horas semanais, sendo 4 horas diárias, são para estudantes de turismo, agronomia, zootecnia, ciências da computação e química ou química analítica, ciências biológicas, biomedicina, recursos pesqueiros ou engenharia de pesca. A Embrapa oferece transporte de ida e volta e seguro de vida. As vagas para cadastros de reserva para estágios não obrigatórios são para alunos dos cursos de Ciência da Computação, Informática, Administração de Empresas, Marketing, Agronomia, Economia, Recursos Pesqueiros, Piscicultura ou Engenharia de Pesca, Biologia, Química ou Química Analítica. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet. Uma área da floresta da Embrapa Acre foi atingida por um fenômeno natural conhecido como Blowdown. As imagens, capturadas por meio de perfilhamento a laser aerotransportado, mostraram clareiras abertas e várias árvores caídas. Na Amazônia, o evento ocorre no verão e é caracterizado por uma forte corrente de ar descendente que induz uma explosão de ventos fortes em direção ao chão e pode causar danos significativos à floresta. Os efeitos ainda não foram totalmente mensurados, porém estima-se que mais de 100 hectares tenham sido atingidos. De acordo com o pesquisador da Embrapa Acre, Marcos Vinícius Neves de Oliveira, relatos de produtores rurais confirmaram a ocorrência frequente desse fato naquela região. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, até a segunda semana de fevereiro, o Brasil exportou 310.760 toneladas de milho. A média diária foi de 38.840 toneladas, 86% menos que em igual período de 2016. Se esse ritmo continuar, a estimativa é que sejam exportadas 699.200 toneladas de milho em fevereiro, o que representaria uma queda de 87% na comparação com o mesmo mês de 2016. Lembramos que em janeiro a exportação já havia caído 70% frente ao volume exportado em janeiro do ano passado. Os dois principais fatores dessa queda foram, primeiro, a baixa disponibilidade interna nesse início de colheita da safra de verão de milho, e o segundo ponto está relacionado com as recentes quedas do dólar em relação ao real, que diminui a competitividade do milho brasileiro no mercado mundial. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, participou de evento agrícola nos Estados Unidos, onde foram discutidas as perspectivas para a safra 2017-2018, cujo plantio começa em abril naquele país. As estimativas mostram que a área de plantio de milho deve ter redução de 4% e a de soja aumento de 5% nos Estados Unidos. A estabilidade na oferta de grãos e os estoques mundiais estão muito grandes. Vimos que há excesso de milho e de trigo no mundo, observou o secretário. Geller esteve com o subsecretário de Política Agrícola do Departamento de Agricultura norte-americano, Jason Reifmeister, com quem tratou de seguro agrícola, etanol e comércio de trigo. O seguro nos Estados Unidos é bastante amplo e vale também para o setor animal. Mais de 90% dos produtores têm cobertura do seguro, relatou o Geller. Os Estados Unidos gastam cerca de 20 bilhões de reais por ano com o seguro rural. Homem de 38 anos foi multado pela Polícia Militar Ambiental durante a Operação Carnaval no domingo.
Após denúncia, os policiais encontraram na casa do homem 50 quilos de peixe das espécies caixara e pintado. O caso aconteceu no Porto Rosa de Sarão, às margens do Rio Paraguai, a 100 km de Corumbá. Os 8 exemplares de peixe estavam estocados em uma caixa térmica e o homem assumiu não ter documentação necessária para armazenar os peixes. A multa aplicada foi de R$ 1.700. A falta de declaração de estoques não é crime, porém é infração administrativa que prevê a apreensão do pescado e multa de R$ 700 a R$ 100 mil, com acréscimo de R$ 20 por quilo de pescado. Com fiscais do Instituto de Meio Ambiente do Estado, o IMASU, policiais militares ambientais prenderam o proprietário de uma peixaria por comercializar pescado de forma irregular em Anastácio. Ele comercializava peixes da espécie caixara, pintado e dourado, com a documentação de declaração de estoque irregular. Foram apreendidos no local 216 quilos de peixes. O pescado havia sido capturado recentemente, ainda no período da Piracema. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com o material apreendido à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio. A pena é de 1 a 3 anos de detenção. Ele também foi multado em R$ 5.020. A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina está ao lado de grandes parceiros para oferecer os melhores produtos ao produtor rural. A Dow Agrociências, Semente de Milho Morgan, FMC e outros parceiros estão ao lado da Casa da Lavoura. Junte-se a nós e tenha uma ótima colheita. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina 3412-1171. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. O projeto pretende reduzir desperdício anual de 26 milhões de toneladas de alimentos. Cerca de 26 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas por ano no Brasil. Os dados são referentes a uma pesquisa recente realizada pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. A quantidade seria suficiente para alimentar 3,4 milhões de pessoas a cada ano. Ainda de acordo com a Embrapa, mais da metade das perdas e desperdícios são feitas pelo consumidor ou pelo produtor. Estima-se que ambos perdem 28% dos alimentos. Em seguida, 22% dos produtos são desperdiçados durante o manuseio e armazenamento, outros 17% no mercado e na distribuição e os 6% restantes na etapa de processamento. Na Câmara dos Deputados está em tramitação o projeto de lei que estabelece regras para diminuir o desperdício de alimentos no país. O texto, de autoria do deputado Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo, obriga produtores rurais e comerciantes a adotarem práticas de manejo e conservação. Givaldo Vieira diz que pretendeu preencher uma lacuna legal sobre o assunto. Evidentemente que o projeto 3070 não resolve tudo, mas ele cobre uma lacuna na legislação, porque não existe uma lei que organize, que coloque as regras e que trate de forma séria o combate ao desperdício de alimentos no Brasil. Segundo Vieira, os produtos deverão ser destinados primeiramente à alimentação de pessoas. Caso isso não seja possível, devem ser destinados à alimentação animal, à compostagem, à produção de energia ou ao descarte. O foco do projeto é criar um sistema de recebimento e doação de alimentos, além de incentivar a criação de bancos de alimentos no país. A proposta, aprovada inicialmente na Comissão do Meio Ambiente, já foi debatida e aprovada na Comissão de Seguridade Social e tramita atualmente na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Caso seja aprovada, seguirá para votação no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Igor Caíque. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora João Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor.
Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semem-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Obrigado pela sua companhia e tenha uma excelente quarta-feira. Marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E sempre lembrando que nos canais da Rádio Grande FM você pode assistir ao programa através do YouTube ou do Facebook. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.